Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa, que é chamada de Caput et Mater Omnium Ecclesiarum, ou seja, ela é a cabeça e a mãe de todas as igrejas, porque foi a primeira basílica dedicada, dada pelo próprio imperador Constantino ao Papa, depois que a igreja alcançou a paz em 313. É interessante, porém, nós notarmos o que é uma basílica, né? Ou seja, os pagãos antigos, eles tinham templos. O que é o templo? O templo é o lugar onde habita a divindade. Então, se você for nos templos romanos antigos, são todos edifícios relativamente pequenos. Por quê? Porque não era necessário caber gente lá dentro. Ou seja, quem morava, entre aspas, dentro daquele templo era a divindade. Os fiéis ficavam diante da face do templo, profano, diante do fano, da face do templo. E, portanto, ficavam do lado de fora. Quando se dá a paz da igreja, se nota que os cristãos, ao contrário, eles não precisam tanto de templos, eles precisam de um lugar para se reunir, para reunir a eclesia, a igreja, a assembleia. Ou seja, porque cada cristão é o templo de Deus. E, portanto, quando Jesus morre na cruz e se rasga o véu do templo, ali significa que o templo do Antigo Testamento, que era o lugar onde Deus habitava, agora, claramente, se dá em todo aquele que está em Jesus. Jesus é o próprio Deus do templo e o templo de Deus. Deus que se encarna e vem morar no nosso meio. Por isso, quando nós somos batizados e somos unidos a Jesus, Deus vem habitar em nós como amigo. Bom, até aqui, muita teoria, muita coisa interessante, mas o que é que isso tem a ver com a sua vida? Bom, tem a ver o seguinte: Deus está em todos os lugares. Claro, Ele está nas pedras, está nos rios, está nas cachoeiras. Mas no coração do cristão, Deus está de uma forma especial. Deus está como amigo. Mas para que isso se dê, para que isso aconteça, para que você seja verdadeiramente templo do Espírito Santo, você precisa estar em estado de graça. Você precisa estar na amizade com Deus. Se você cometeu um pecado mortal, você continua sendo batizado. Continua, talvez, sendo membro da igreja, se não fez nada para sair da igreja, como apostatou da fé, alguma coisa assim. Mas você continua membro da igreja, mas um membro semi-morto. Um membro estranho, que não tem a presença de Deus como amigo. Porque embora Deus seja seu amigo, você não está sendo amigo de Deus. E a amizade é uma coisa mútua. E ali, então, a presença de Deus não é aquela presença de amizade que nós chamamos de inabitação. Ou seja, o templo do Espírito Santo. Você é templo de Deus se você realmente está na amizade com Deus. Em Cristo Jesus. Celebrar hoje a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão é recordar que, para os cristãos, os templos de pedra, na realidade, são o lugar onde se reúnem aqueles que são o próprio templo de Deus, os amigos de Deus, Deus que habita em você. É claro que, com a presença do Santíssimo Sacramento, ou seja, já que dentro da igreja nós temos o sacrário, ali também existe uma presença de Deus bem diferente, que é a presença de Deus encarnado, Jesus Cristo vivo, no sacrário das nossas igrejas. E, portanto, elas merecem também o nome de templo. Mas é importante lembrarmos e notarmos a grande diferença entre os templos pagãos e os templos cristãos. O templo pagão não é um lugar onde você entra, porque a divindade mora lá, ela não mora em você. O templo cristão é diferente, porque você, pelo batismo, Deus entra em você como amigo. Ele vem habitar. Quem fizer a minha vontade, eu, o Pai, o amará. E eu e o Pai iremos habitar no coração dele.
Que beleza, que alegria saber que somos templos de Deus e que em nossas igrejas nós temos o sacrário, presença divina e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, que quer estar conosco. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.